Olá, aqui é a Patrícia Vieira e você está no canal Simplesmente Familiar. O caso que foi solicitado hoje é com relação a bebês, a crianças que nós não conseguimos controlar, que os pais dizem que que as crianças são muito nervosas, que vivem dando birras e chorando por tudo. E geralmente essa fase é entre 1 ano e meio, por aí, 2 anos, que começa. E muitas vezes se torna meio incontrolável. E fica ligado, então, que eu vou te dar dicas infalíveis para que você tenha sucesso no controle da situação com seus filhos. Dicas infalíveis. Você vai conseguir controlar a situação sem estresse. O Ross Thompson, ele diz que essa fase entre 1 ano e meio, 2 anos, que é quando começam as birras, de fato, é uma fase em que a criança faz descobertas incríveis e ganha uma enorme capacidade de interação. E ele fala que essa maturação de controle emocional no cérebro perdura até os 20 e poucos anos de idade. Mas essa adolescência infantil, ela costuma passar aos 4 anos. E até lá, se os pais ele diz o seguinte: até lá, se os pais se deixam levar pela raiva e se tornam punitivos, as situações tendem a sair do controle. E realmente, se nós dizemos, você fez isso, então você vai ficar de castigo, ou gritamos com a criança, o que acontece? Ela fica mais nervosa e começa a gritar mais. E tem até algumas situações, como por exemplo, a criança bate nos pais. Aqui diz, elas estão contrariadas e muitas crianças a partir de 1 ano e meio batem nos pais ou cuidadores, incapazes de expressar sua frustração em palavras ou de se acalmar por conta própria. Elas recorrem às reações físicas. Então a situação ela meio que foge do controle. E como resposta, Lerner acha ineficaz o grito, por exemplo, pare já, ou então eu vou te bater, você está de castigo. Isso só piora a situação. Ela vai ficar muito mais nervosa e sem saber o que fazer. E, nossa, nós vamos ficar muito mais nervosos ainda. Mas existe uma técnica que eu estou doida para passar para vocês, que é muito boa. Eu já fiz isso e funcionou. Calma na hora da birra. Você está no supermercado, fazendo compras, a criança quer uma coisa e você não tem condição de comprar e ela começa a dar aquela birra, ou até mesmo em casa, porque ela quer uma coisa e você diz não. E nós precisamos controlar a nossa raiva, porque a criança ela está naquela fase em que ela não sabe expressar suas emoções. E o que acontece com o não que ela recebe? Ela começa a gritar, chorar, espernear, se jogar no chão. Ela não tem noção do que está passando, ela não consegue controlar as suas emoções, mas nós, como adultos, temos que controlar as nossas emoções e tentar resolver isso. Ele diz o seguinte: precisamos manter a calma e o tom de voz ajuda a não elevar a tensão ainda mais. Isso é difícil em uma cultura que culpa os pais quando as crianças estão fazendo birra. Realmente. As pessoas já começam a olhar assim: nossa, gente, esse pai não consegue controlar essa criança. Mas lembre-se de que seu filho não está propositadamente tentando humilhá-lo. Ele simplesmente não consegue lidar com a situação. Seu trabalho não é puni-lo, e sim ter empatia, validar suas emoções, guiá-lo e manter a calma. Deixe as pessoas pensarem o que quiserem. Essa parte da educação é a construção de uma casa, tijolinho por tijolinho. Não se desespere se seu filho está dando birra na rua. Você sabe, mantenha sua calma, tente controlar a criança e, com o tempo, a situação vai resolver. O que a gente pode fazer, como já foi falado? Validar aquele sentimento da criança. Você está nervoso, calma, vamos manter a nossa calma. Tem até uma
historinha de um senhor que estava fazendo compras com o seu neto e não lembro bem, eu vou criar um nome aqui fictício, Tom. E a criança chorava e dava muita birra, e o senhorzinho sempre falava: calma, Tom, está acabando. E a criança continuava gritando e chorando: calma, Tom, já está acabando. E ele falava o tempo todo isso: mantenha calma, Tom, a situação já está acabando, já estamos quase indo embora. Calma, Tom. E uma senhora, olhando isso, ficou admirada. Nossa, como esse senhor trata bem, esse netinho tem tanta paciência. E o senhor estava saindo do mercado e ela foi atrás para elogiá-lo. Nossa, você tem tanta paciência com seu netinho Tom. Como você consegue isso? E ele falou assim: não, eu sou o Tom. Então, assim, vamos tentar controlar a nós mesmos. E outras coisas é com relação a limites, impor limites. Ele diz o seguinte: manter a calma não significa ceder aos desejos da criança, o que passaria a ela uma mensagem contraproducente, a de que se eu fizer birra, eu vou conseguir o que eu quiser. Não. Quando a gente tenta manter a calma, o controle, não é que a gente tenha que ceder à criança aquilo que ela quer, não. A gente se mantém no não. Se ela quer uma coisa, não pode, mantenha-se no não. E tenhamos calma com a reação da criança. Nada de ceder para que ela ache que está no controle. Se eu chorar, eu vou conseguir o que eu quiser. Não. Mantenha-se firme na sua decisão. E então tenham controle consigo mesmos para lidar com a reação da criança. E mais para frente ele diz: o caminho não é ser permissivo, é dizer não quando necessário e acolher a frustração decorrente desse não, o que eu acabei de dizer. E também não enxergar a birra da criança como uma tentativa de manipulação. Eu já ouvi muito isso. Nossa, as crianças hoje em dia manipulam seus pais. De certa forma, até manipulam, justamente por causa do caso anterior que eu falei. A criança chorou, eu dei o que ela quis. Nossa, ela já entendeu que se chorar, ela consegue tudo. Então, eles sabem que podem manipular, mas em muitos casos não é manipulação. Ele diz assim: as crianças são provocadoras. Elas vão dizer: te odeio, e vão te bater. Se enxergarmos isso como manipulação, quando são na verdade comportamentos típicos dessa idade, tenderemos a reagir de forma raivosa. Em vez de entrar na briga, mantenha calma, explique o que ela está sentindo e siga com a vida. A lição que você estará ensinando é a de que não vai entrar em uma discussão destrutiva. E com o tempo a criança vai entender que não adianta fazer birra e vai se acalmar. Ele diz o seguinte também sobre dar chance da criança escolher. Porque muitas vezes nós queremos dar uma coisa para a criança e ela quer outra. Ou várias opções. E nós simplesmente escolhemos, assim, nós devemos impor um limite. Pegar somente 2 opções e oferecer essas 2 opções para a criança. Você escolhe isso ou isso. Não tem outra opção. Então ela será forçada a escolher uma das 2. E lendo isso aqui, eu achei interessante, agora eu acabei de me lembrar que eu fazia isso com as crianças, com os meus filhos no mercado. A gente chega no mercado, eles eram menorzinhos e eles queriam tudo. Ai, mãe, eu quero isso. Ai, mãe, eu quero aquilo. E aí, a primeira opção que eles pediam, eu quero isso. Eu, tá bom, pega. E de repente chegava no outro corredor, ai, mãe, eu quero isso aqui também. E eu falava, olha, você tem que escolher. Ou esse, ou esse. Aí eles paravam, pensavam, e aí deixavam o outro lá. É assim que vocês têm que fazer. E eles aceitam. É melhor ter apenas um do que não ter nenhum, não é verdade? E também fala sobre brincar mais e escolher as batalhas. Se você usar uma voz de robô ou fizer cosquinhas para vestir ou escovar os dentes das crianças,
ela vai levar essa fase com mais leveza e facilidade. Então, se você sabe, por exemplo, na hora do banho a criança sempre dá birra, na hora do café da manhã, na hora de acordar, é um parto, é tão difícil. O que vocês podem fazer? Mudar as táticas. Por exemplo, na hora do banho, se é uma hora que a criança sempre dá birra, ou porque está com sono, ou porque está com fome, faça isso em outro horário. Tenta mudar a rotina, os horários. E ou se isso independe de tempo, de horário, o que nós podemos fazer? Brincar com a criança, você sabe que ela vai começar a dar birra, você começa a sorrir, faz cosquinha, brinca com ela. E era assim que eu fazia com meu filho quando tinha que acordar cedo. Eu chegava brincando e falando com tom alegre, e aí chegava, enchia de beijos, fazia cosquinha, às vezes quando estava com dificuldade para acordar. Então isso vai ajudar, sim. E para prevenir as birras, a gente pode, como eu falei, mudar as estratégias, mudar horários e tudo. E outra opção que ele falou sobre o tapa educativo. O tapa educativo vai ajudar? Você bate no seu filho? Dá uns tapinhas? Fala aí nos comentários. Ele diz o seguinte: os especialistas consultados pela BBC News Brasil acham que a palmada, seja para ensinar limites, seja para tirar a criança de situações perigosas, não vai ajudar no processo educativo tão crucial nessa etapa. Para Thompson, a violência tende a tornar as crianças mais raivosas e desafiadoras e os pais mais punitivos. E sim, as agressões, tanto físicas quanto verbais. Às vezes a pessoa fala, eu não bato, mas eu grito demais com a criança. Tanto a agressão física quanto a psicológica, ela tende a deixar a criança na defensiva. Vai chegar um momento que ela vai obedecer, mas não por respeito, por amor, mas por medo. E você pode estar certo de que isso vai prejudicar não só o relacionamento de vocês, mas coitadas das crianças, dos colegas na escola, porque a agressão que os seus filhos sofrem em casa, caso você costume bater, dar umas palmadas ou gritar, eles vão descontar com um coleguinha na escola. Meus filhos, eles são criados, são educados, ensinados a não bater. Mas já aconteceu de apanharem na escola. E quando vai olhar o histórico da criança, ela sofre certas agressões em casa. Então, assim, se o pai agride a criança em casa, pode ter certeza que na escola ele vai dar trabalho. Porque aquela raiva que ele tem por apanhar, ele vai transferir tudo para algum colega na escola. E fala que é sempre bom lembrar que as crises de birra são um pedido de socorro deslocado. E a criança dizendo, não sei lidar com isso sozinha. Então, nós temos que entender isso. E eu e os meus irmãos, fomos crianças que a gente apanhou demais na nossa infância. Os pais, eles não tinham instrução. E quando uma coisa saía do controle, a única saída que eles encontravam era bater. E eu cresci com muita revolta. E eu sempre dizia, eu vou provar para minha mãe que é possível educar sem bater. E eu descobri, hoje com um filho de 12 anos e outro com 7 anos, eu descobri que é possível educar sem bater. Agora, vamos falar sobre as técnicas terapêuticas. Caso você já tenha tentado fazer todas essas coisas e nada deu certo, vamos lá então. A criança deu birra, a criança está nervosa por uma situação e vocês já fizeram de tudo, tentaram se acalmar e nada resolveu. Certo. Vocês já ouviram dizer que a energia ela é transferida de uma pessoa para outra? Vocês já chegaram em algum lugar e falaram, nossa, o clima aqui tá pesado. Às vezes você chega na casa de uma amiga e algum amigo e lá eles acabaram de brigar e tava um clima chato. Isso passa pra gente. Vocês sentem, não sentem? Então,
é uma transmissão de sentimentos. E quando você chega, você sabe quando o clima está pesado, quando o clima está bom, você sente. Então, isso é comprovado cientificamente de que é possível sim, é uma transmissão de sentimento. E por isso, essa técnica que eu vou ensinar agora, na verdade, ela, sim, é ensinada por terapeutas, mas eu ouvi não por terapeutas. O meu filho, o Arthur, de 7 anos, ele estava com uns 2 anos e pouco, e ele às vezes queria fazer algumas coisas que não podia, que estava errado. E quando eu tentava corrigi-lo, ele gritava e ele chorava. Ele tinha começado assim aquela fase de bater na gente. E eu li que nós precisávamos, quando a criança nos batesse, precisávamos nos abaixar para ficar na mesma altura que ele, olhar cara a cara, olho no olho, explicar que não podia bater e, e dar um abraço na criança para ver se ele se acalmava. Então foi isso que eu fiz. Ele ficou nervoso porque não podia fazer uma coisa, começou a chorar, começou a bater. Uma vez eu peguei no colo, conversei, tentei abraçar e não resolveu. Outra vez ele estava no chão fazendo essa mesma coisa, birra e eu nervosa. E eu abaixei, conversei com ele, expliquei e o abracei. E não resolveu. Eu pensei, nossa, por que isso não está dando certo? Se foi falado por um profissional, qual o problema? O que está errado? Por que não está funcionando comigo? Energia. A resposta é transmissão de energia negativa. O que aconteceu então? Eu tentei me acalmar. Outra vez que isso aconteceu, ele começou a gritar e chorar. Eu fui para o quarto, respirei fundo, tentei me acalmar. E quando eu estava mais calminha, e eu também estava me lembrando de tudo o que eu tinha passado com ele quando ele nasceu. E, nossa, até me emociono. Ele teve muitos problemas, ele nasceu prematuro e quase não sobreviveu. E lembrando de tudo isso, me veio um sentimento de muito amor, um sentimento de gratidão por tê-lo ali comigo. Então todo aquele nervosismo passou. E, nossa, agora eu tô igual a Beth Russo, chorando nos vídeos. Então, quando eu lembrei que quase o perdi, e como eu era grata por tê-lo comigo, o nervosismo, a raiva foi substituído por amor e por muita gratidão por ter o meu bebê ali. Então eu fui até ele ainda chorando e na verdade ele ficava chorando e indo atrás de mim, né? Eu virei para ele, me abaixei e eu não falei nada. Eu só me sentei, coloquei ele no colo e com muito amor eu o abracei. Eu o acolhi nos meus braços e fiquei ali, abraçadinha com ele, sem falar nada, só transmitindo todo aquele amor que eu estava sentindo. E assim, em pouquíssimo tempo, questão de 1 minuto, menos de 1 minuto, ele se acalmou. Ele se acalmou, ficou quietinho ali no meu colo, curtindo o colo da mamãe. E depois ele desceu do meu colo e foi brincar. Que eu me lembre, isso se repetiu por mais pouquíssimas vezes. Porque ele já viu que quando ele chorasse, a situação seria resolvida de uma forma mais tranquila. Ele sabia que em mim ele ia encontrar amor e que ele não estava desamparado. Então ele aprendeu a controlar um pouco a situação e aquelas birras diminuíram.
E foram diminuindo, diminuindo até passar. E isso, na verdade, não é nenhuma técnica terapêutica e tal, mas é para vocês entenderem que o que você sente é transmitido para o seu filho. Muitas vezes, quando uma mulher está grávida e está nervosa, ou está com ódio, está com raiva de alguma situação, alguma pessoa mais velha sempre fala: não faz isso, não fica nervosa porque isso passa para o bebê. Eu achava que isso era coisa dos antigos, sabe? Que isso não tinha nada a ver. Inclusive, quando estava grávida desse meu mais novinho, do Arthurzinho, eu era muito nervosa. Eu estava sempre chorando ou com vontade de bater em alguém. E até o médico me deu um calmante durante a gravidez, mas não tarja preta, algo mais leve. Então, ele já nasceu nervosinho, sim. Até hoje, com 7 anos, quando ele quer fazer uma coisa e não consegue, ele fica muito nervoso. E ele se cobra demais. Quando ele quer fazer uma coisa, tem que ser bem feita. E se não sai do jeito que ele quer, ele fica muito nervoso. Então, sim, quando nós estamos grávidas, tudo que nós sentimos é passado para o feto. Isso só mais uma forma de comprovar que a energia que nós sentimos é transmitida para as pessoas ao nosso redor. Então, quando uma situação está fora de controle, vamos primeiro tentar curar a nós mesmos. E quando nós conquistarmos aquela calma, aquela serenidade, então vamos tentar passar para outra pessoa. Nós estaremos curando não só a nós, mas também as pessoas ao nosso redor. E isso, vocês vão ver que incrível mudança vocês terão no seu lar. Vocês terão com sua família e até mesmo no seu ambiente de trabalho. Precisamos curar primeiro a nós mesmas, nós mesmos, para depois tentar mudar as pessoas ao nosso redor. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, deixem seu like, compartilhem e mandem aí nos comentários alguma situação difícil que vocês estejam passando, que aí sim passarei para vocês outras técnicas, algumas técnicas interessantes que vão ajudá-las a resolver as situações. E um beijo e até a próxima!